Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Fiquem confortáveis, fiquem à vontade. Como eu já disse, a casa é de vocês, tá certo? Bom, eu escolhi fazer esse vídeo dessa semana, né, todas as quartas-feiras, vídeo novo aqui no canal, a partir de um tema que eu estava discutindo no meu Instagram. De terça para quarta, né, de ontem para hoje, para quem vai assistir depois, hoje é dia 17 de janeiro de 2024. Então, de ontem para hoje no meu Instagram, eu comecei ali a conversar com o pessoal sobre o tema do trabalho. Algo que é tão importante para nós, tão importante para nossa subsistência, e eu acho relevante trazer esse tema aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá, é o seguinte, eu quero aqui falar com vocês, mostrar para vocês que existe uma forma que qualquer pessoa ela pode se destacar no seu meio de trabalho, independente de qual seja a profissão. Existe, vamos dizer que um método, um meio para que qualquer pessoa ela seja destaque em seu ambiente de trabalho. Qualquer pessoa consiga, de fato, desempenhar melhor sua função, conseguir melhores cargos, conseguir se desenvolver melhor ali no seu ambiente profissional, tá certo? Vamos lá então. É importante a gente lembrar que o trabalho ele tem uma função específica. Qual que é a função do trabalho? Para que serve o trabalho? Quando a gente olha assim de uma forma, vamos dizer, Quando a gente olha assim, vamos dizer, de uma forma mais fria, nós entendemos que o trabalho ele tem uma função de subsistência. Ou seja, é pelo trabalho que nós vivemos, é pelo trabalho que nós conquistamos os nossos bens, é pelo trabalho que nós mudamos de vida. Ou seja, se diz que é pela educação que se muda a sociedade, mas a educação pela educação, sem a ação, sem um trabalho, não adianta de nada. O que de fato muda a realidade de uma sociedade é o trabalho. Isso é a gente analisando o trabalho de uma forma mais, vamos dizer assim, com uma cabeça mais fria, uma cabeça mais empresarial da coisa. Mas a gente pode também olhar para o trabalho com um olhar mais simbólico, a gente pode olhar para o trabalho com uma forma mais espiritual, vamos dizer assim. O trabalho, ele é uma forma que Deus nos deu de participar da sua criação. Ou seja, Deus, ele nos dá a oportunidade do trabalho para que nós também façamos parte do seu reino. E não só fazer parte de uma forma passiva, mas fazer parte da sua forma ativa. Ou melhor, de uma forma ativa. Ou seja, ao passo que eu vou trabalhando, ao passo que eu vou desenvolvendo uma função, eu estou ajudando a expandir o reino de Deus, independente do meu trabalho. Por exemplo, vamos analisar uma atividade pouco valorizada, de uma doméstica, por exemplo. A função de uma empregada doméstica, ela tem uma realidade por trás ali que muitas vezes se passa despercebido. Por exemplo, ela é o responsável por organizar, alimentar, cuidar de uma família. Organizar sua casa, organizar suas roupas. E o que é a ordem, senão o próprio Deus? Deus, ele quer a ordem no mundo, ele não quer o caos. Então veja, ao passo que eu vou trabalhando, eu trabalho para que de alguma forma as coisas que são um caos fiquem em ordem. O engenheiro, ele está ali diante de vários materiais brutos e junto com a sua equipe, junto com os pedreiros, junto com os arquitetos, eles transformam aquelas coisas que são brutas em prédios, em construções que vão ser utilizadas para diversas outras coisas.
Então veja que o trabalho é a oportunidade que nós temos de participar da expansão do reino de Deus. Aqui já muda a coisa, a gente já muda a perspectiva do que é o trabalho. E nós entendemos que o trabalho, ele vai de fato nos edificando. E que sentido o trabalho edifica o homem? No sentido de que, para que a gente desempenhe bem as nossas funções, independente de quais seja, nós precisamos articular em nós diversas coisas, diversas virtudes, que de fato elas transformam as nossas vidas. Por exemplo, todo trabalhador, ele tem que ter paciência. Só que a paciência, ela não é algo que sai externo. A paciência, ela é uma virtude que nós só conquistamos a partir do momento que nós a interiorizamos. Uma outra virtude para qualquer trabalhador, a pontualidade. Ah, eu não tenho horário, o horário da minha empresa ela é flexível. Mas você vai ter alguma data, algum dia, algum horário que você vai ter que entregar a determinado trabalho. A pontualidade é uma virtude. Então veja que, para que eu consiga desempenhar bem as minhas funções profissionais, eu preciso articular diversas coisas. Eu preciso ajuntar diversas coisas que de fato transformam a minha vida. A pessoa que ela conquista, por exemplo, a paciência, ela não vai ser só paciente no trabalho. Ela passa a ser paciente na família, ela passa a ser paciente com os amigos. A paciência passa a se tornar parte dela. A tal ponto que as pessoas não conseguem mais te imaginar sem a paciência. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é uma forma. Então, o trabalho, ele edifica o homem nesse sentido. Então, não é a falar que o trabalho edifica o homem, não é uma frase solta, uma frase qualquer. O trabalho, de fato, edifica o homem porque o homem, ele precisa, o ser humano, ele precisa, de fato, articular diversas coisas, diversas virtudes, diversas realidades, diversas situações para que ele desempenhe bem sua função. Só que há um detalhe. É possível começar a vivenciar na sua vida, você tem um meio que você consegue desempenhar muito melhor as suas funções, seja qual ela for. E aqui eu não vou falar de técnicas, estratégias mirabolantes ou meios mirabolantes para que você seja mais produtivo, para que você seja mais organizado, até porque eu preciso ainda me evoluir muito nesse sentido. Mas existe vamos colocar aqui como disciplina, que ao passo que nós vamos aprendendo ela, você vai conseguir desempenhar melhor ainda as suas funções, as suas obrigações profissionais e, consequentemente, pessoais, humanas. E essa realidade, essa disciplina é a filosofia. Explico por quê. Porque a filosofia, ela é uma ciência, vamos pôr assim, ciência no sentido de disciplina, ela é uma disciplina que se preocupa com a realidade humana, se preocupa com o objeto humano. Assim como, por exemplo, um físico se preocupa com as leis das físicas, a filosofia, ela se preocupa com as realidades humanas e tudo que essa realidade engloba. Então a filosofia não é simplesmente falar bonito. Quando você vê alguém falando bonito, nossa, essa pessoa que é um filósofo, olha como ela tem um vocabulário rebuscado, meu Deus do céu. Filosofia não é simplesmente um falar bonita, mas a filosofia, ela se preocupa propriamente com a vida. Ela se preocupa com todos os aspectos da vida humana. E o ato de filosofar, ou melhor, a própria pergunta, o que é filosofia, já é um ato de filosofar. Utilizando o exemplo da física.
Se um sujeito pergunta o que é a física, ele não está fazendo física ainda. Ele não está exercendo a física ainda. Diferente da filosofia. O passo que o sujeito se questiona o que é filosofar ou o que é a filosofia, automaticamente ele já está praticando a filosofia. Porque a filosofia, a partir do questionamento, ela busca entender as causas últimas da própria realidade. Ela busca entender o porquê das coisas. Então, o filósofo, ele não é aquela pessoa chata que fica colocando tudo em xeque. Ah, mas tem certeza que é assim? Tem certeza que é assado? O filósofo, ele não é uma pessoa inconveniente. O filósofo, ele está preocupado com a verdade que existe na realidade. Ou seja, a filosofia, ela nos ajuda a ter uma concepção de mundo diferente de que nós temos hoje. Hoje em dia nós somos incentivados a criar a nossa própria concepção de mundo. Só que a filosofia ela não vai por aí. A filosofia nos ensina a olhar para os autores, a olhar para as pessoas que dedicaram a sua vida e entender e aprender a concepção de mundo dessas pessoas. Ou seja, o ato de filosofar, ele é um ato de humildade. Porque você tem que colocar o seu ego no bolso e tá, eu vou entender aqui o que fulano falou sobre isso. O que ciclano falou sobre isso. O que Beltrano falou sobre isso. Ou seja, o filósofo, ele se preocupa em um primeiro momento em entender e aprender o que os outros que já passaram enxergaram sobre o mundo, sobre a concepção de mundo, que ele ainda não está enxergando. Que ele ainda não está entendendo. Ou seja, a filosofia ela vai dando base. Porque se eu disser para você qual que é a sua concepção de mundo, você vai me dizer qual que é a sua concepção de mundo. Ou às vezes não vai conseguir me responder porque nunca parou para pensar sobre isso. Mas a filosofia ela vai dando ferramentas, vai dando obras, vai dando autores para que a gente vá entendendo como os autores enxergavam o mundo em sua época, como eles foram entendendo a realidade. E a partir daí você vai criando fundamentos, você não vai tirando suas ideias do nada. O filósofo não é aquele que fica burilando ideias que não tem nada a ver com a realidade. O filosofar não é isto. O filosofar não tem nada a ver com isso. E o que isso me dá, o que isso influencia no meu ambiente profissional, o que isso melhora a minha vida? Melhora no seguinte: a partir do momento que você começa a ter um pensamento filosófico, ou seja, você começa a dedicar a sua vida para entender as coisas como elas são, você já está na frente 1000 vezes de qualquer pessoa, que concorre com você, por exemplo, a uma vaga. Você já está mil vezes na frente do seu concorrente. Você já está 1000 vezes à frente do seu colega de trabalho que está disputando uma promoção com você. Por quê? Porque você não tem apenas uma visão simplificada do seu trabalho. Você não tem uma visão minimalista do seu trabalho. Você não enxerga só o trabalho só como um trabalho, mas você passa a enxergar além. Você começa a entender as coisas além. Aquela reflexão do começo que eu disse que o trabalho é a participação da expansão do reino de Deus, não é uma reflexão que vem do nada. É uma reflexão filosófica, no fundo. Uma reflexão espiritual. Então perceba que vai muito além.
transcende. O filosofar, ele transcende o mundo do trabalho. Ele transcende o mundo corporativo. Ele transcende o mundo das finanças. E automaticamente você se destaca. Suponhamos que você é um vendedor. Você vai conversar com um cliente, vai vender o seu produto. Quando você tem as bases filosóficas, você consegue, de uma forma simples, de uma forma boa, você consegue convencer aquele seu cliente de uma forma que ele não vai se sentir coagido, porque você sabe quais são as bases que fundamentam a pessoa humana, você vai saber quais são as bases que fundamentam a realidade. Você vai ser uma pessoa verdadeira, você vai ser uma pessoa honesta. Então a filosofia, quando você entende, muda a sua concepção de mundo, quando você começa a perceber que as coisas não são da forma que você pensa que são, que a realidade ela é muito maior do que você consegue enxergar, você expande de fato a sua visão de pessoa. Por isso, a filosofia, ela é a base para um bom desempenho em qualquer profissão. Qualquer que seja a sua profissão, se você tem uma base filosófica sólida, sadia, boa, sem ideologias, sem falsas interpretações, sem negar a verdade, você consequentemente está na frente de todo mundo. E aqui eu dou um exemplo, você até ser redundante, aqui dou um exemplo, por exemplo. Hoje, o maior número de pessoas que estudam filosofia, que se dedicam à filosofia, são os empresários. Os empresários, donos de empresa, CEOs, eles se dedicam parte da sua vida, parte do seu tempo, para o estudo da filosofia. Porque eles entendem que quando você estuda filosofia, a sua visão ela amplia. Você começa a enxergar coisas que você já não enxergava. Você começa a ver coisas que você já não via, você nunca chegou a perceber. Por quê? Porque você agora tem um contato com a realidade mais profundo. Você tem um contato com a realidade mais forte. Ou seja, você consegue se destacar não apenas por técnicas profissionais, mas a filosofia ela é um modo de vida, é um estilo de vida, é um lifestyle. Então as pessoas à sua volta conseguem perceber a força que o conhecimento da verdade, o conhecimento da realidade passa a ter na sua vida. E consequentemente você se torna uma pessoa melhor. Porque você, enquanto pessoa, também faz parte da realidade. Ou seja, você, enquanto pessoa, fazendo parte da realidade, a filosofia também ela se preocupa com você, enquanto ser humano. E você se preocupando com você, enquanto ser humano, passa a se preocupar com o outro, enquanto ser humano. Então, se você quer ter destaque na sua profissão, se você quer ter destaque na sua vida profissional, estude filosofia. E eu estou aqui para te ajudar. Tá certo? Eu estou aqui para te acompanhar. A filosofia, o estudo da filosofia, ela não é simples, mas ela é muito possível. Simplicidade não é sinônimo de facilidade. Ela é simples, porém, ela demanda tempo, ela demanda técnica, ela demanda... enfim, ela demanda inúmeras coisas. Por isso eu estou aqui para te ajudar. Semana passada, como eu disse, hoje é dia 17/1/24. Semana passada, eu lancei o meu programa de acompanhamento para pessoas que, sobretudo, têm o desafio da preguiça, não conseguem ter um bom desempenho em nenhuma área da vida. E eu quis fazer esse vídeo para que, de fato, você que quer ter um aprimoramento profissional, também faça parte desse grupo que eu estou montando, tá certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários do meu WhatsApp, tá certo? Quem tiver interesse, me chama no WhatsApp. Eu só tenho mais 5 vagas,
tá certo? Para esse programa de acompanhamento, onde eu vou acompanhar vocês em diversas áreas da sua vida, na área espiritual, na área humana, na área profissional, e eu quero te ajudar a, de fato, a se aprofundar em algumas coisas que ainda você pode ter dificuldade, tá certo? Esse grupo de acompanhamento, vai acontecer encontros a cada 15 dias, durante um determinado tempo. Você vai ser acompanhado. Eu vou estar à sua disposição durante 4 meses. À sua disposição para te escutar, para conversar com você e para te orientar a partir do estudo da filosofia em qualquer área que você deseje da sua vida, mas sobretudo na área profissional, onde ali a gente sente mais dificuldade, mais cansados, onde a preguiça às vezes pega a gente ali mesmo no laço. E aí eu quero te ajudar, eu quero te pegar na sua mão, tá certo? Por isso a primeiro momento eu não vou fazer um curso online. Eu quero fazer um programa de acompanhamento, eu quero olhar no olho de vocês, eu quero segurar na sua mão e te ajudar a ser uma pessoa melhor, dentro da sua realidade, né? Dentro da sua perspectiva, te ajudar a ser melhor a partir do momento que a gente começar a estar junto, a partir do momento que eu e você começarmos a ter esse contato mais próximo, tá certo? Então aqui embaixo da descrição vai ter meu WhatsApp, você vai ter meu número pessoal. Depois de um tempo eu vou tirar esse link, até para que não vire bagunça, mas você pode me chamar no WhatsApp para maiores informações. Você está com dúvida, valor em relação a preço, em relação aos encontros, ou alguma outra dúvida, eu estou à sua disposição, tá certo? Mas o que vale lembrar e ressaltar é que você será acompanhado para que de fato você tenha um sucesso na sua vida profissional e consequentemente você passe a ter sucesso em todas as outras áreas da sua vida, tá certo? Então, agradeço a sua atenção, muito obrigado por ter ficado até o final. Não esqueça de me seguir no YouTube, compartilhar este vídeo, comentar as suas dúvidas, ativar o sininho para que você receba os vídeos todas as quartas-feiras assim que sair, e também me sigam lá no Instagram. Deus abençoe você e até mais!